Aquiles avançava de forma obstinada em direção à cidade de Troia. Mas havia um homem que não temia o terrível filho de Tétis. Este era o príncipe dardano Enéas. Aquiles chamou o príncipe de tolo, por achar que se derrotasse o campeão dos aqueus, ele se tornaria o rei dos troianos após a morte de Príamo, como dizia uma antiga profecia, e completou dizendo que ao enfrentá-lo, ele só adiantaria seu encontro inevitável com o barqueiro Caronte. Enéas retrucou dizendo que não estava ali para jogar insultos ao vento, e que se Aquiles desejasse avançar em direção a Troia, ele deveria passar por cima dele. Os dois nobres heróis deram início ao duelo. Enéas dava tudo de si ao atacar e se esquivar das investidas do filho de Peleu. Já Aquiles lutava de forma provocativa e quase displicente, o que impressionava os guerreiros que testemunhavam o combate. A uma certa distância, Poseidon observava a disputa entre os heróis, e mesmo odiando os troianos, ele sabia que era vontade dos deuses que Enéas não perecesse perante Aquiles. E por isso, ao ver que o príncipe estava em grande desvantagem, ele percebeu que precisava agir. Enéas estava vulnerável, e Aquiles se preparava para dar o golpe de misericórdia. Mas Poseidon fez surgir uma nuvem que obstruiu a visão de Aquiles. O deus levaria Enéas para um lugar seguro, longe das garras de seu inimigo. Quando a nuvem se dissipou, o herói dardano não estava mais lá. Aquiles então percebeu que Enéas era realmente amado pelos deuses. Perto dali, os mirmidões enfrentavam as linhas troianas e ceifavam a vida de muitos troianos como vingança pela morte de Patroclo. Aquiles e seus mirmidões fizeram diversos prisioneiros. Muitos deles eram nobres, filhos das mais prestigiadas famílias troianas. Mas desta vez Aquiles não os trocaria por um generoso resgate. Suas vidas seriam oferecidas aos deuses como sacrifício durante o funeral de Patroclo. A guerra encontrava-se em um de seus momentos mais intensos, nas margens do rio Escamandro. Aquiles matava mais guerreiros inimigos do que jamais visto antes daquele dia. O sangue dos caídos escorria para dentro do rio, tingindo suas águas de vermelho. Aquiles invadiu as águas do rio sagrado para perseguir os troianos que tentavam escapar. Mas muitos do que escapavam da lança terrível do herói encontravam um destino ainda pior, se afogando em desespero nas águas do rio, devido às suas pesadas armas e armaduras. Mas Escamandro, a divindade fluvial que dava nome ao rio, estava furioso com Aquiles por estar poluindo suas águas, e não deixaria essa ofensa ficar sem punição. Furioso, o poderoso deus Rio fez surgir um enorme paredão de água e o jogou contra Aquiles. Aquiles foi golpeado pelo poderoso turbilhão de água gerado por Escamandro. Sua gloriosa armadura feita pelos deuses de nada serviria se ele não tivesse ar em seus pulmões. Mas Hera não permitiria que Aquiles perecesse e pediu ajuda a seu filho Hefesto. O deus das forjas criou uma poderosa labareda de fogo que fez o rio secar. E assim Aquiles conseguiu escapar dos braços da morte. Após recuperar o fôlego, Aquiles se dirigiu aos portões de Troia para desafiar Heitor e assim vingar a morte de seu amado amigo.